Você poderia chegar a Marte em apenas 30 dias. Não, isso não é ficção científica. Um novo e revolucionário motor a plasma pode realmente fazer isso acontecer. Em breve, poderemos estar trocando nossas cadeiras de praia nas Bahamas por uma viagem ao planeta vermelho. Então, quando poderemos comprar nossas passagens? Bem, provavelmente não antes de 2030. E mesmo assim, os primeiros passeios provavelmente serão um luxo reservado aos astronautas, não aos turistas. No entanto, eles já estão entusiasmados, pois esse motor pode mudar tudo em relação às viagens espaciais, reduzindo muito o tempo de voo e tornando as missões muito mais fáceis de serem realizadas. No momento, ir para Marte é apenas um sonho. Ninguém nunca pôs os pés lá, e há um grande motivo para tanto. Uma jornada de ida e volta significaria passar anos preso no espaço, e isso não é nada seguro. No entanto, enviamos pessoas à Lua, mas essa é uma história totalmente diferente. Chegar ao nosso satélite natural leva apenas alguns dias. A viagem mais rápida foi a da Apollo 8, quando a tripulação foi da órbita da Terra até a da Lua em pouco menos de 3 dias. Se a equipe quiser economizar combustível, pode escolher uma rota diferente para chegar lá, e esses caminhos podem levar muito mais tempo, às vezes semanas, até meses, antes de finalmente alcançarem a Lua. Portanto, o tempo necessário para o destino é mais uma escolha estratégica. E quanto a Marte? Bem, o planeta vermelho está muito mais distante, em média a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. De acordo com a NASA, mesmo que você pudesse entrar em uma nave espacial agora mesmo e ir direto para lá, demoraria de 7 a 10 meses para chegar. Veja, por exemplo, a Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Essa espaçonave foi lançada do Cabo Canaveral em agosto de 2005 e só alcançou a órbita de Marte em março do ano seguinte. No entanto, o tempo que a viagem leva pode mudar. Isso se deve ao fato de que a distância entre os dois planetas está sempre mudando à medida que eles orbitam o Sol. Assim, mesmo que consigamos ir para lá em alguns meses, uma jornada de ida e volta pode acabar levando quase 3 anos. E ninguém quer isso. Não apenas porque seria chato viver lá em cima sem a Netflix, mas porque é seriamente arriscado. Passar tanto tempo no espaço pode causar danos reais ao corpo humano. Veja bem, uma missão a Marte colocaria os astronautas em 3 campos gravitacionais diferentes. Primeiro, durante o percurso, eles não teriam peso. Depois, quando chegassem, teriam que viver e trabalhar em uma gravidade que é apenas cerca de 1/3 da gravidade da Terra. E finalmente, quando retornassem, teriam que se reajustar à gravidade da Terra. Alternar entre todos esses campos gravitacionais não é brincadeira. Os astronautas podem perder o equilíbrio e o senso de direção, o que pode causar náusea e confusão. Lidar com isso durante o pouso de uma espaçonave em Marte definitivamente não é divertido ou fácil. Esse é apenas um conjunto de problemas. Há muitos outros desafios em uma missão tão longa, como um atraso de comunicação de até 20 minutos em um sentido, o risco de quebra de equipamentos ou emergências médicas e a necessidade constante de racionar cuidadosamente os alimentos e suprimentos. Felizmente, o novo motor que mencionei anteriormente pode salvar o dia e tornar a jornada muito mais curta. Ou pelo menos é o que os cientistas estão dizendo. Eles construíram um protótipo de um motor de foguete elétrico a plasma que poderia nos levar a Marte em apenas 30 a 60 dias. E se sua primeira reação foi um plasma o quê? Não se preocupe, vou explicar. Então, aqui está um foguete normal, o tipo que você vê decolando do Cabo Canaveral. Ele funciona bombeando combustível de hidrogênio líquido e oxidante de oxigênio líquido para o motor. Quando o combustível queima, libera uma tonelada de energia, criando impulso. Em termos simples, essa queima produz um gás superaquecido que sai pela parte traseira, empurrando o foguete para frente. E lá vai ele! Agora, aqui está o de plasma, que decola praticamente da mesma forma, usando a mesma mistura química para o lançamento, mas quando atinge a órbita, muda para um sistema de propulsão elétrica. E seu funcionamento é completamente diferente. Em vez de queimar hidrogênio e oxigênio líquidos, usa 2 eletrodos. Quando as partículas carregadas se movem entre eles e uma alta tensão é aplicada, a corrente cria um campo magnético que empurra as partículas para fora do motor. Esse plasma superaquecido é disparado em uma direção e a espaçonave se move na outra. É assim que cria o empuxo.
Estamos falando de pelo menos 6 newtons de empuxo. Para se ter uma ideia, 1 newton é aproximadamente a mesma força necessária para sustentar uma pequena maçã contra a gravidade. É claro que isso parece minúsculo em comparação com a potência explosiva de um foguete normal, mas o fato é que um motor a plasma pode funcionar ininterruptamente por meses, acelerando gradualmente as espaçonaves a velocidades extremamente altas. Legal, mas de que velocidade estamos falando? Bem, os foguetes comuns que queimam combustível podem atingir um máximo de escape de cerca de 4,5 km por segundo. Enquanto isso, esse novo de plasma pode atingir cerca de 100 km por segundo. A essas velocidades, uma viagem de foguete a Marte poderia levar apenas um mês. Essa é uma grande diferença. É por isso que as pessoas acham que esse novo motor pode mudar completamente as missões espaciais. Ao permitir que as naves cheguem muito mais longe usando muito menos combustível, essa tecnologia pode finalmente ser o que precisamos para deixar nossas pegadas na superfície marciana. E quem sabe, talvez até mesmo ir além disso. Mas ainda não está exatamente pronto, pode levar anos. No momento, é mais um protótipo, ainda em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Ele está sendo testado em uma instalação especial, uma câmara de vácuo de 14 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura, que simula as condições do espaço. A ideia é ver o desempenho do motor em condições realistas antes de enviá-lo de fato para a órbita. Uma das coisas que talvez queiram testar é como ele reage à radiação de raios gama, porque no espaço a radiação não é apenas a luz solar, são fluxos de minúsculas partículas subatômicas provenientes do Sol, da Via Láctea e até mesmo de outros lugares. Elas podem ser pequenas, mas ainda são um grande desafio para missões longas. Porque aqui na Terra, a radiação do Sol e do espaço não é um grande problema. Nossa atmosfera e nosso campo magnético absorvem ou desviam a maior parte dela. Mas os astronautas e suas naves espaciais não têm esse tipo de proteção natural lá fora. O problema é que essas partículas de alta velocidade podem atravessar o corpo humano. Elas podem romper as moléculas de DNA, quebrando-as e causando sérios problemas de saúde. Mesmo apenas uma hora sem a proteção adequada pode ser fatal para nós. Bem, para os astronautas, quero dizer. Mas não são apenas os seres humanos, as naves espaciais também são atingidas. Essas partículas podem penetrar nos materiais delas e danificar os componentes eletrônicos sensíveis, causando falhas, mau funcionamento ou até mesmo uma quebra completa. Essa é a última coisa que se quer em uma longa viagem espacial, certo? Não é como se houvesse um pit stop com um mecânico no caminho para Marte. E com uma jornada de ida e volta que leva mais de um ano, isso é um grande problema. Quanto mais tempo os astronautas e sua nave ficarem expostos, maior será o risco. É por isso que é tão importante encontrar maneiras de ir até Marte mais rapidamente. No entanto, os criadores desse motor de plasma não são os únicos que estão correndo para alcançar o planeta vermelho com foguetes mais rápidos. Recentemente, a NASA se uniu à Defense Advanced Research Projects Agency para testar um motor de foguete térmico nuclear no espaço, uma tecnologia que também poderia reduzir o tempo de voo para futuras missões marcianas. Enquanto isso, a SpaceX tem ambições ainda maiores com seu programa de colonização, mais conhecido como Occupy Mars. Seu plano é enviar pessoas para realmente viverem em Marte, esperando que isso ajude a humanidade a sobreviver no longo prazo. A empresa está planejando lançar as primeiras naves estelares em 2026, mas elas provavelmente ainda estarão sem tripulação. Os cientistas estão confiantes de que essas chegarão ao destino em apenas 6 meses. Portanto, você já se perguntou por que os foguetes são lançados bem perto do Equador? Ou no mar? Ou porque os enviamos verticalmente, não como os aviões? Vamos responder a todas as possíveis perguntas não estúpidas sobre foguetes. Pergunta 1. Como a Terra afeta o lançamento deles? Vamos nos lembrar de um pouco de física escolar. A gravidade do nosso planeta é incrivelmente forte. Para superar essa força, precisamos desenvolver uma velocidade enorme. Felizmente, os foguetes são capazes disso. Mas seria muito mais difícil se a própria Terra não ajudasse. Ela gira em torno do Sol a cerca de 107.000 km/h. Muito rápido, para dizer o mínimo. E todos estamos nos movendo junto. Portanto, sair daqui é como abandonar um carro em movimento. Por algum tempo, o foguete se moverá junto com a Terra por inércia. É como um empurrão útil. Ele já decola daqui a uma determinada velocidade.
então só precisa acelerar um pouco mais com a ajuda de combustível. A propósito, esse não é o único truque científico. Para obter o máximo benefício desse empurrão, o envio para a órbita terrestre é feito de oeste para leste. Por quê? Porque nosso mundinho gira nesse sentido, é claro. Dessa forma, o foguete recebe o máximo de inércia. Pergunta 2. Por que os lançamentos são feitos perto do Equador? A resposta está relacionada à pergunta anterior. Acredite ou não, a superfície da Terra está se movendo mais rapidamente no Equador. A escola mentiu um pouco para nós. Nosso planeta não é perfeitamente redondo. Em vez disso, é uma elipse achatada. E o Equador é o ponto mais largo dela. Agora, o que é velocidade? É a distância dividida pelo tempo. E como a distância no Equador é a maior, cerca de 40 mil quilômetros, a velocidade de rotação lá será maior. Portanto, imagine que você e seu amigo estejam em 2 pontos diferentes da Terra. Você está no Equador e seu amigo mais próximo do Polo Norte. Depois de ficar parado durante todo o dia, você voaria mais quilômetros do que seu amigo, o que, tecnicamente, significa que se moveu mais rápido. Portanto, sim, a velocidade de rotação no Equador é maior. Naturalmente, é mais lucrativo lançar foguetes de locais onde a velocidade de empuxo inicial será a mais alta possível. E partir do Equador faz com que eles se movam quase 300 km por hora mais rápido. Pergunta 3. Como os cientistas escolhem os locais para as plataformas de lançamento? Os foguetes são monstros gigantescos e complexos que pesam vários milhares de quilos. Não é preciso dizer que podem ocorrer dezenas de erros durante a decolagem. Provavelmente a mais perigosa é uma falha no meio do voo. Isso ocorre quando algo dá errado em um foguete que ainda está no céu. Se os detritos em chamas caírem na Terra, isso pode causar um grande desastre. Agora, vamos dar uma olhada em um mapa de localização das plataformas de lançamento no mundo. Podemos ver que muitas estão localizadas perto da costa. Por exemplo, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ou o Centro Espacial Satish Dhawan, em Sriharikota, na Índia. Essa é a maneira de minimizar e, idealmente, eliminar completamente o risco de os detritos caírem em sua cabeça. Se algo der errado durante a partida, os restos cairão nas águas do oceano, longe de áreas densamente povoadas. E sim, há várias plataformas de lançamento localizadas longe do mar. Isso se deve ao fato de que muitos outros fatores também desempenham um papel importante na escolha do local. Por exemplo, a disponibilidade. A plataforma deve ser idealmente acessível por terra, ar e mar. Pergunta 4. Espere, a Flórida não tem um clima louco? Por que esse estado foi escolhido? Por mais de 70 anos, a NASA tem mandado foguetes para o espaço a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. É estranho porque esse estado tem um clima muito úmido e tropical. Há mais tempestades por ano do que em qualquer outro lugar, o que pode interferir muito nas partidas. É muito perigoso. Além disso, uma vez isso realmente aconteceu. Em 1987, um raio atingiu um foguete AC-67 antes da decolagem. Seus sistemas falharam e, por fim, ele foi destruído. Felizmente, não havia pessoas a bordo. Outra grande ameaça climática são os furacões. E sim, eles também acontecem na Flórida com mais frequência do que em qualquer outro estado. Mas, apesar de tudo, a NASA ainda escolheu esse lugar maldito para seus lançamentos. Por quê? Bem, provavelmente porque todas as coisas malucas devem acontecer na Flórida. Mas, falando sério, antes de a NASA se mudar para o Cabo Canaveral, outro local era usado: White Sands, no Novo México. Naquela época, como White Sands ficava em uma área remota do país, tudo era mais ou menos seguro. Se os foguetes caíssem, não afetariam nem destruiriam nada. Mas com o passar do tempo, as tecnologias se desenvolveram. Os foguetes ficaram maiores e precisavam de muito mais espaço para irem para cima. Como resultado, a zona de perigo também aumentou. White Sands ficava a pouco mais de 40 quilômetros de Las Cruces, Novo México, e a 110 de El Paso, Texas. Em outras palavras, estava cercado por assentamentos. Por isso, os cientistas começaram a procurar locais mais seguros. A costa leste parecia ser a melhor opção. Você consegue adivinhar o motivo? Ela não só fica perto do Equador, como também está localizada perto do Oceano Atlântico. E já sabemos que isso realmente acrescenta mais à segurança. É por isso que, na década de 1950, a NASA transferiu seus lançamentos para a Flórida.
O primeiro foi o do Bumper 8, que ocorreu em 24 de julho de 1950. Então esse lugar se tornou um porto espacial completo. Pergunta 5. Por que os foguetes são lançados verticalmente? Esses carinhas são objetos finos, cilíndricos e altos que vão para o espaço verticalmente e deixam para trás uma nuvem gigante de fumaça. Mas por que partem dessa forma e não como os aviões, por exemplo? Bem, essa ideia parece um pouco maluca. Para implementá-la, teríamos que fazer muitas alterações nos projetos atuais. Mas o mais importante é que dessa forma desperdiçaria muitos recursos. Isso pode surpreendê-lo, mas os aviões e os foguetes são projetados de forma um pouco diferente. A principal tarefa do avião é voar na atmosfera. A do foguete é sair da atmosfera o mais rápido possível. Devido à resistência do ar, ele perde a maior parte de sua energia durante o voo. Portanto, precisamos nos certificar de que ele tenha deixado a atmosfera terrestre antes que o combustível seja totalmente consumido. E como precisa de muito mais combustível do que um avião, é mais fácil e mais econômico lançá-lo diretamente para cima. Assim, gastará o mínimo de combustível, exatamente o que é necessário para dar um chute na cara da gravidade. Pergunta 6. Por que a trajetória muda após o lançamento? Lembra que dissemos que a principal tarefa do foguete é escapar da gravidade por qualquer meio e chegar ao espaço? Agora esqueça isso. Tecnicamente é verdade, mas não mostra o quadro completo. A própria missão de chegar ao espaço não é particularmente difícil, já que ele não é de fato tão alto. Você se tornará oficialmente um astronauta se chegar a uma altitude de cerca de 95 km acima da Terra, mas tudo se resume a permanecer em órbita, que é o limite de 2 mundos. Aqui, a atração gravitacional terrestre ainda é grande o suficiente para que o foguete não voe para o espaço sideral, mas ao mesmo tempo é baixo o suficiente para que não caia de volta. Portanto, se você chegar lá, não há mais necessidade de gastar combustível. A espaçonave simplesmente voará em gravidade zero por inércia. Se o foguete voar puramente em linha reta, ele simplesmente irá para o espaço sideral. Para entrar em órbita, precisa se deslocar em um arco. Portanto, após a partida, o artefato primeiro começa a se inclinar para o lado e aumenta gradualmente essa inclinação. Entrar em órbita é, na verdade, uma tarefa muito difícil. O combustível deve ser suficiente para atingir uma velocidade insana de 29 mil km por hora. É por isso que inventamos esse método de otimização. As pessoas inteligentes o chamam de reversão gravitacional. Dessa maneira, um foguete curva sua trajetória após partir porque precisa entrar na órbita da Terra. Parabéns! Essa foi uma longa jornada, mas agora você, espero, aprendeu um pouco mais sobre o lançamento de foguetes. A caça profissional a unidades de armazenamento é realmente um grande desafio hoje em dia. Isso tem chamado muita atenção de pessoas de todo o mundo, já que existem muitos programas de TV sobre o assunto. Mas não são apenas esses caçadores que podem tirar a sorte grande com suas descobertas. Um casal do Arizona simplesmente queria um sofá, mas não estava disposto a comprar um novo ou gastar muito. Então participou de um leilão, onde fez uma oferta de $10 por um estofado velho. Como aquele não estava nas melhores condições, os dois acabaram comprando o sofá e o container em que veio dentro. Quando foram conferir, tiveram uma grande surpresa. Encontraram um velho ursinho de pelúcia cheio de dinheiro. O brinquedinho acabou rendendo ao casal cerca de $300 mil. Em 2011, outro homem se deparou com uma descoberta interessante depois de examinar o conteúdo do armário de um depósito em San Fernando Valley. O que ele encontrou foi uma revista em quadrinhos especial chamada Action Comics número 1. E não fazia ideia do quão valioso era o achado, até que o levou a um especialista para uma avaliação mais aprofundada. No fim, a publicação era, na verdade, a primeira com o Super-Homem. Mas por mais que quisesse lucrar, ele teve que devolvê-la ao dono anterior. A história diz que a revista foi roubada de um ator famoso que era realmente apaixonado por quadrinhos e pelo Super-Homem em especial. O ator relatou o desaparecimento da revista à sua seguradora e às autoridades, mas não foi possível encontrá-la. O exemplar, estimado em torno de $1 milhão, voltou ao seu legítimo dono 11 anos depois de ter sido roubado. Outro incrível objeto vintage foi encontrado em um depósito em Melbourne, na Austrália. Era uma Harley Davidson de 8 válvulas de 1927 com sidecar. Com base na opinião de especialistas, esse veículo fascinante estava lá havia mais de meio século, até ressurgir em 2015. Ele foi colocado à venda logo depois e negociado por $470 mil.
Alguns leilões de depósitos de armazenamento abandonados são divertidos só porque você não tem ideia do que vai encontrar dentro, independentemente de quanto lucrará. Como aconteceu com um casal de Long Island que gastou apenas $100 na melhor coisa que já comprou. Escondido dentro do compartimento misterioso estava um esportivo Lotus Esprit 1976 personalizado. Esse carro não era apenas especial por causa do design, mas também porque foi o utilizado no filme do James Bond de 1977, O Espião que Me Amava. A princípio, o casal não fazia ideia de que o veículo era famoso, apenas olharam como daria para consertá-lo para que pudessem continuar usando, e ele era muito legal. Depois de levá-lo até uma oficina, descobriram que havia algo de especial nele. Logo souberam de onde vinha e o venderam em um leilão em 2013. O preço? Incríveis $997 mil. Outra pessoa do sul da Califórnia encontrou algo incrível em um depósito abandonado em 2017. Seu compartimento estava cheio de vídeos antigos, hardware de games e cartuchos de jogos. Depois de levá-los para a avaliação, descobriu que os achados valiam mais de $50 mil. Em 2010, outra pessoa pagou apenas $275 por um grande depósito que parecia estar cheio de suprimentos simples de salão. Mas depois de olhar de perto, descobriu um objeto escondido que acabou valendo muito. Um piano Marshall e Wendell Salesman de 1928. Após uma avaliação mais aprofundada, o preço do instrumento musical foi estimado entre $10 mil e $12 mil. Tecnologia espacial em um depósito esquecido? Esse foi leiloado na Flórida. Depois de inspecioná-lo, o proprietário percebeu que ele continha um foguete da NASA e um relógio de contagem regressiva. Aparentemente, foram armazenados depois que o programa em que deveriam ser usados foi descontinuado. O achado ficou tão famoso que chegou a aparecer na TV. Os fãs de cantores famosos também podem ter algumas surpresas em unidades abandonadas de armazenamento. Aqui está uma história sobre um desses sortudos, contendo os pertences pessoais da Aretha Franklin. A maioria das coisas foi transportada para lá após um incidente na casa dela e os itens acabaram sendo abandonados. Mais tarde, ela admitiu que havia se esquecido deles. No leilão, foram apresentadas ao público coisas como bolsas, peças de roupa e até recibos em seu nome. Da mesma forma, escondido em um armário que era do pai de Michael Jackson, havia mais de 250 gravações inéditas. Durante o tempo em que o rei do pop escreveu e produziu essas músicas, ele estava entre contratos, então, tecnicamente, não havia propriedade legal das canções. Além disso, o armário continha muitas fotos do artista e objetos pessoais pertencentes à sua família. Alguns desses itens foram leiloados, enquanto outros foram adquiridos de volta pelos parentes dele por um alto valor. Isso mostra que esquecer um pagamento no seu depósito pode ser prejudicial para todos, independentemente da sua fama. Nem tudo que é encontrado em depósitos é inanimado, por mais estranho que isso possa parecer. Uma história conta que um homem tropeçou em um gato enquanto visitava regularmente seu depósito. Ele realmente não conseguia entender como o animal entrava lá e por que sempre voltava. Então decidiu levá-lo para casa. Você nunca pensou que encontraria um novo amigo peludo em um depósito, né? Outras histórias são menos afortunadas, como esta que aconteceu em 2011. Um homem pensou que tiraria sorte grande facilmente se pudesse roubar alguns objetos de valor de um armário abandonado. Mas enquanto ele enchia as malas com as coisas que conseguiu pegar, um segurança viu que a porta estava aberta. Como não ouviu nenhum barulho vindo de dentro, o guarda decidiu simplesmente fechá-la, pensando que o dono tinha deixado aberta por engano. Nem é preciso dizer que o ladrão ficou preso lá dentro e acabou sendo pego e entregue à polícia depois de tentar fugir. Manter os pertences nesses depósitos pode parecer uma ótima ideia quando você precisa de espaço em casa e não quer se livrar deles ainda. No entanto, precisa saber que existem algumas regras que deve seguir, porque nem tudo é seguro ou legal para ser armazenado.
como os veículos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a maioria dos fornecedores de depósitos só os aceita se estiverem totalmente registrados, segurados e em condições de funcionamento. E isso não se aplica apenas aos carros. Também estou falando de reboques, barcos e até caminhões. Portanto, é preciso estar preparado para oferecer todo tipo de documentação de suporte antes de levar algo do gênero para armazenamento. Por razões óbvias, objetos perecíveis são proibidos. Isso inclui alimentos que precisam ser refrigerados, aqueles que não são mantidos em recipientes herméticos e até mesmo os secos para animais de estimação em alguns casos. A maioria das empresas que oferece esse serviço fica longe de tais coisas, pois podem atrair insetos e roedores ou estimular o desenvolvimento de bactérias e mofo em seu interior. Você pode pensar que comida enlatada é permitida, mas na maioria dos lugares também não é, pois o depósito padrão não possui um controle específico para a temperatura interna e algumas latas podem estourar em ambientes de alto calor. As plantas também não são permitidas. Elas não apenas precisam da luz solar para se desenvolver, como também podem ser uma fonte de insetos e pragas. Além disso, algumas podem causar cheiros estranhos se não forem tratadas adequadamente. Por isso é melhor plantá-las ao ar livre ou doá-las se não puder mais tê-las em sua casa. Há décadas as pessoas sonham em explorar o espaço. E desde o ano 2000 tem havido de fato uma presença contínua de pessoas no espaço. E recentemente um novo recorde foi estabelecido. Há apenas algumas semanas havia 17 pessoas de 5 países diferentes na órbita terrestre ao mesmo tempo. O recorde anterior foi estabelecido em setembro de 2021, durante a missão Inspiration 4, financiada com recursos privados. Naquela ocasião, o número de pessoas em órbita chegou a 14. Então vejamos. Recentemente, mais 3 pessoas chegaram à Estação Espacial Tiangong da China. Há mais 3 astronautas a bordo da mesma estação, mas eles estão lá desde novembro de 2022 e devem retornar à Terra em junho. Então, há 7 pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional. E mais 4 pessoas partiram da ISS a bordo da SpaceX Crew Dragon chamada Freedom. Elas retornaram à Terra com sucesso no dia 30 de fevereiro de 2023, deixando 13 pessoas em órbita. É interessante notar que o recorde atual também inclui a 60ª pessoa a chegar à órbita terrestre. A especialista Rayana Barnawi, da missão AX-2, tornou-se a viajante espacial número 600 e também a primeira mulher saudita no espaço. Mas tenho algo ainda mais emocionante para te contar. Ah, meu Deus! O recorde de maior número de pessoas no espaço, e não apenas na órbita terrestre, também foi batido não faz muito tempo, mas ele durou apenas 5 minutos ou mais. No entanto, durante esse curto período de tempo, havia 20 pessoas fora do planeta. Esse recorde foi estabelecido quando 6 membros da tripulação da Spaceship 2 da Virgin Galactic Unit 25 estavam no espaço ao mesmo tempo que 3 taikonautas chineses que vivem e trabalham a bordo da Tiangong e 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso sim é que é estar cheio de gente por lá. Bem, a Estação Espacial Internacional sempre hospedou a maioria dos viajantes espaciais da Terra, mas aposto que há alguns fatos interessantes sobre essa maravilha do desenvolvimento tecnológico que você ainda não conhece. A ISS é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. E o que é mais legal? Você pode se inscrever em um serviço espacial para receber uma mensagem de texto toda vez que a ISS passar por cima da sua localização e for visível a olho nu. Eu mesmo já vi isso dezenas de vezes e é muito, muito legal. Normalmente você pode vê-la entre o anoitecer e o amanhecer, mas esteja preparado, pois a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por segundo e circunda nosso planeta a cada 90 minutos. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira quebradora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 110 metros de comprimento de ponta a ponta, o que é quase o mesmo comprimento de um campo de futebol. Também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem se acoplar à ISS ao mesmo tempo. O espaço de trabalho e moradia da estação é maior do que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 quartos de dormir, uma academia, 2 banheiros e uma bela vista de 360 graus de sua janela espacial. Agora vamos ao que interessa. Na ISS, você não teria de lidar com muitos odores repugnantes. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis.
O problema é que não é possível arejar o ambiente lá fora se você não gostar do cheiro interno. É por isso que a NASA é muito cuidadosa com os tipos de odores que podem passar. Você também teria que se desfazer de suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar apenas 500 gramas de carga para a Estação Espacial Internacional custa até $10.000. É por isso que é mais fácil jogar suas roupas fora quando elas ficam sujas do que desperdiçar água lavando elas. Durante o sono, você deve ter um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você exalaria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. E isso não é nada bom. As pessoas costumam pensar que no espaço a gravidade é zero. Daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe de nossa galáxia Via Láctea. No entanto, os astronautas da ISS não experimentam a gravidade total, mas a microgravidade, que significa a gravidade minúscula. A gravidade da Terra na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície do planeta. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. Mas nossos planos de exploração espacial são muito mais ambiciosos do que apenas orbitar nosso planeta a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos nos preparando para enviar uma missão à Lua e construir uma colônia em Marte. Alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 anos, cerca de 20 mil pessoas provavelmente deixarão a Terra. Mas quantas pessoas seriam necessárias para colonizar um sistema estelar inteiro? Em 2002, o antropólogo John Moore, da Universidade da Flórida, afirmou que uma nave espacial com 150 passageiros poderia deixar a Terra e partir em uma jornada de vários milhares de anos para outro sistema estelar. E ao chegar lá, os descendentes da tripulação original poderiam construir colônias em um novo mundo. Isso me parece muito trabalhoso. Vamos continuar. O sistema estelar mais próximo, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância de nosso planeta. Em se tratando de espaço, é a porta ao lado. Mas para nós é tão longe que precisaríamos construir uma nave espacial de geração para chegar lá. Mas a questão é quantas pessoas você precisaria enviar em uma missão como essa para ter diversidade genética suficiente. Um novo estudo discorda de John Moore, afirmando que deve ser muito mais do que 150 pessoas. De acordo com um cientista da Universidade Estadual de Portland, uma nave espacial que viajasse para um mundo tão distante teria de transportar pelo menos 10 mil pessoas. Esse número pode garantir o sucesso da missão. 40 mil pessoas seria ainda melhor. Quem sabe o que poderia acontecer com os viajantes durante uma viagem tão desafiadora e sem precedentes? No momento, a NASA não está pronta para enviar humanos nem mesmo a Marte, muito menos a um sistema solar distante. Mas algumas organizações privadas estão trabalhando nesse projeto. Elas esperam tornar as viagens interestelares possíveis no próximo século. Elas contam com um grande aumento na velocidade de propulsão, o que poderia reduzir o tempo de viagem entre as estrelas para apenas algumas centenas de anos. Os pesquisadores criaram várias simulações para descobrir quantos cenários diferentes poderiam ocorrer durante uma missão interestelar desse tipo. E eles chegaram à conclusão de que o sucesso dessa missão dependeria muito do tamanho da população inicial. A diversidade genética manteria os viajantes saudáveis. Quanto maior for a população, mais diversidade ela terá. E 150 pessoas definitivamente não são suficientes para manter variações genéticas. Mesmo uma população de 500 pessoas não seria suficiente. Ao mesmo tempo, se enviássemos para outro sistema solar 40 mil pessoas, conseguiríamos manter 100% da variação. Até mesmo 10 mil viajantes tornaria o cenário relativamente estável. Isso significa que qualquer número entre 10 mil e 40 mil pessoas seria uma aposta bastante segura. Mas, é claro, não poderíamos enviar tantas pessoas ao espaço em uma única nave espacial. Teríamos que construir muitas e distribuir as pessoas entre elas. Essas naves poderiam ser modulares, capazes de se acoplar umas às outras para comércio e algumas reuniões sociais. Para a variedade genética, imagino. Mas elas viajariam separadamente, de modo que se algum desastre atingisse uma delas, as demais permaneceriam ilesas. Mas para tornar possível a viagem interestelar, os pesquisadores e engenheiros terão que superar muitos obstáculos. Ainda precisamos aumentar a velocidade.
Em 2013, um ex-engenheiro da NASA afirmou ter construído uma máquina capaz de se elevar contra a gravidade, sem usar combustível. Sem foguetes, sem fogo, sem escapamento. Apenas eletricidade. Se for verdade, isso quebraria as leis mais sagradas da física e reescreveria tudo o que sabemos sobre viagens espaciais. Então, será que isso é apenas mais uma farsa ou uma porta para o futuro? O nome do engenheiro é Charles Buller. Ele costumava trabalhar para a NASA, certificando-se de que os foguetes não explodissem aleatoriamente. O cara fez parte do ônibus espacial do Hubble, da ISS e de outros grandes projetos. Agora está trabalhando com sua equipe em uma empresa privada chamada Exodus Propulsion Technologies, tentando construir um sonho de longo prazo dos engenheiros espaciais, uma nave espacial que não precise de combustível. É o tipo de coisa que mudaria instantaneamente tudo sobre viagens espaciais. Pense no futuro em que você poderia ir à Lua, a Marte ou a qualquer outro lugar que desejasse sem gastar toneladas de recursos. Buller afirma que ele e sua equipe finalmente decifraram o código. Eles construíram uma máquina que pode se elevar no ar sem nenhum propulsor. Você acertou. A equipe alega ter violado a terceira lei de Newton, a regra básica do nosso mundo de que toda ação precisa de uma reação igual e oposta. Por exemplo, em foguetes, você joga combustível pela parte traseira. Essa é a ação. Ao ser empurrado, o foguete avança. Essa é a reação. Um dispositivo mágico como esse também violaria a conversa sobre impulso. Quando você empurra algo, ganha impulso. Mas outra coisa precisa ganhar o mesmo impulso na direção oposta para equilibrar as contas. Esse dispositivo mudaria de uma hora para outra o momento total do sistema. Se você está se movendo sem fazer força contra nada, como é que fez isso? É como um balão que de alguma forma pode se mover para frente sem expelir ar. Se a máquina realmente funciona, deve haver alguma força nova e desconhecida da natureza que de alguma forma não percebemos em centenas de anos de física. O próprio Buller a chamou de nova força. Vamos tentar descobrir isso. Para criar esse dispositivo mágico foi usada a eletrostática. O dispositivo de teste era pequeno, um objeto de 30 gramas, mais ou menos do tamanho de um baralho de cartas. E o cientista conseguiu criar impulso, ou empurrar, usando campos elétricos, um tipo de força invisível criada por cargas elétricas. A nova força começa a funcionar quando duas coisas acontecem no sistema. O primeiro é o desequilíbrio elétrico. Há alguma pressão elétrica acontecendo em partes do dispositivo, como a pressão do ar. Se ela não estiver distribuída de maneira uniforme, por exemplo, um lado tem mais impulso elétrico do que o outro. Esse é o primeiro ingrediente. E isso acontece quando o campo elétrico, a força invisível que as cargas elétricas criam, é configurado da maneira certa. Ele precisa se espalhar de uma determinada maneira, não em linhas retas, mas de forma irregular e espaçada, como os raios de sol ou os raios de uma roda. E, bum! Quando isso acontece, o dispositivo empurra a si mesmo e faz com que o objeto inteiro se mova. No início, a misteriosa nova força era pequena, quase imperceptível, pouco ou nenhum impulso e ruído. Mas a cada atualização, as coisas começaram a mudar, e em 2023, a equipe finalmente mediu o impulso suficiente para superar a gravidade da Terra. A parte mais estranha é que, de acordo com Buller, em alguns casos o impulso continua mesmo quando a energia é desligada, desde que ainda haja carga nos materiais. Isso é estranho, realmente estranho. Sugere algo totalmente novo na física, mais profundo do que entendemos atualmente. Então agora qualquer cientista honesto começa a suar, porque isso parece uma loucura, e francamente pode ser. Buller admite que este ainda é um trabalho inicial. A equipe publicou sua descoberta e obteve uma patente. A propósito, a empresa inclui pessoas que trabalharam na NASA, na Blue Origin e na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles estão trabalhando com esse material há décadas. Buller apresentou suas descobertas na APEC, uma conferência para pessoas que são apaixonadas por propulsão alternativa e coisas malucas, como propulsores de dobra, antigravidade e maneiras de tornar Star Trek real. Agora estão trabalhando ativamente nesse projeto. É claro que esse assunto é muito controverso, e muitos cientistas estão céticos. Pode haver um erro que ninguém tenha detectado ainda, por isso eles querem testar a máquina no espaço. Se ela também funcionar lá fora, poderá mudar as viagens espaciais para sempre. Pode ser real porque não é a primeira vez que descobrimos algo assim. Recentemente, uma startup chamada IVO Limited afirmou ter construído um Quantum Drive, outro dispositivo de propulsão que aparentemente não precisa de combustível. Ela disse que está explorando uma teoria estranha e controversa da física chamada inércia quantizada, elaborada por um físico britânico chamado Mike McCulloch.
Basicamente, ele falou que a inércia, o que faz com que os objetos resistam à aceleração, não é uma regra básica da natureza, mas um efeito causado por uma estranha radiação quântica no limite do universo observável. Em palavras simples, se essa hipótese estiver correta, então, sob as condições certas, você poderá gerar impulso sem jogar nada para trás. Não é necessário combustível, apenas eletricidade e uma configuração suficientemente inteligente. Muitos cientistas não acreditam nisso, mas quem sabe? Talvez seja por isso que essas novas invenções possam realmente funcionar. De qualquer forma, inicialmente a empresa IVO foi fundada por uma pequena equipe de técnicos que queriam encontrar energia sem fio. Sua primeira grande ideia foi chamada de SBAT, Capacitive Based Aerial Transmission, ou Transmissão Aérea Capacitiva, na tradução. Basicamente uma maneira sofisticada de enviar eletricidade sem fio pelo ar. Mas, em algum ponto do caminho, os especialistas mudaram de direção. Começaram a se perguntar, se podemos mover a eletricidade pelo ar dessa forma, conseguimos mover objetos também? Será que somos capazes de repensar a própria inércia? Então, em 2021, eles começaram a trabalhar em um dispositivo de propulsão baseado nessa teoria da inércia quantizada e criaram o Quantum Drive com base na ideia. Era um sistema elétrico autônomo, sem tanques de combustível, sem combustão. Apenas uma caixa plug-and-play que faz a espaçonave se mover. Os cientistas disseram que o sistema é leve, empilhável e pode ser fixado em um satélite como uma torradeira, e pesa apenas alguns centenas de gramas, muito mais leve do que os propulsores tradicionais. Em 2023, eles o testaram. Não na garagem de alguém, mas em uma câmara de vácuo legítima, simulando as condições do espaço. A equipe afirmou que descartou todas as forças conhecidas que poderiam explicar os resultados, e que ele de fato gerou impulso. Não muito, mas consistente e mensurável. Então chegou o grande momento. A IVO e uma empresa parceira, a Rogue Space Systems, lançaram o Quantum Drive no espaço. Agora estão aguardando os resultados dos testes. Muitos físicos acham que tudo isso é um absurdo. Alguns observaram que esse tipo de coisa é impossível porque seriam máquinas de movimento perpétuo. Basicamente, se um dispositivo como esse realmente funcionasse, poderia ser usado para produzir energia infinita, o que viola a primeira lei da termodinâmica. Mas a IVO diz que não está fazendo isso, afirmando que a inércia quantizada funciona dentro de nossas leis normais de Newton, mas de forma um pouco diferente. De qualquer forma, tudo precisa ser verificado novamente. O ceticismo é muito correto porque muitas pessoas têm alguns flashbacks desagradáveis. Em 2001, um engenheiro britânico chamado Roger Schroyer apresentou o M-Drive. Trata-se de um dispositivo estranho em forma de cone que supostamente criava impulso sem empurrar nada para a parte traseira. As pessoas ficaram super animadas. A NASA chegou a testá-lo com sua equipe Eagle Works e em 2016 disse que havia detectado pequenas quantidades de impulso no M-Drive. A mídia explodiu completamente. As pessoas e os cientistas ficaram entusiasmados. Porém, mais tarde, estudos maiores, incluindo de uma universidade alemã que realmente foi a fundo, descobriram o triste resultado. Tratava-se apenas de um erro experimental. Em 2021, o veredicto foi dado. O M-Drive não funcionava. Era tudo ruído experimental com dados mal interpretados. Mais um sonho que foi por água abaixo. Muitos projetos sem propulsão esbarraram em uma parede enorme e teimosa, as leis da física. Portanto, é muito cedo para dizer que essas startups acabaram de mudar o mundo para sempre. Mas e se isso se tornar real? Aí não se trata apenas de um novo motor, mas de uma nova era. Você já viu aquelas imagens de tirar o fôlego da NASA? Estrelas nascidas em nuvens de gás, galáxias emaranhadas, cores fantásticas e vivas. E então, de repente, alguém diz que isso não é real, que a NASA edita todas as fotos. Bem, adivinhe só. Eles estão certos. A NASA edita suas fotos, cada uma delas. O problema é que não é para nos enganar, mas sim para revelar o que nunca poderíamos ver por conta própria. Veja, a cor é uma coisa estranha. São apenas ondas de luz e energia voando pelo espaço. Quando essas ondas atingem algum objeto, uma banana, uma cadeira ou até mesmo uma partícula de poeira, os objetos absorvem algumas das ondas, comendo uma parte do espectro. Mas parte delas é refletida em nossos olhos. Essa luz refletida é o que percebemos como cor do objeto. Há um espectro completo dessas ondas, desde as mais curtas até as mais longas. À medida que se tornam mais longas, elas se movem para o espectro vermelho e se transformam em infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. À medida que se tornam mais curtas, elas se aproximam do azul e do violeta, transformando-se em ultravioleta, raios X e raios gama.
Bem no meio desse espectro há uma pequena faixa que chamamos de luz visível, que é a única parte que nossos olhos podem ver. Esse é o arco-íris que todos nós conhecemos e amamos. E é uma parte extremamente pequena, portanto pode-se dizer que quase não vemos o mundo. Quando a luz é refletida por algo e chega aos nossos olhos, nossas células de detecção de cores, chamadas cones, as enviam para o cérebro. Portanto, quando dizemos que a banana é amarela, isso significa que a banana comeu ondas vermelhas, verdes e azuis e refletiu ondas amarelas em nossos olhos. Então a pergunta é: o espaço é realmente tão bonito e colorido ou é tudo falso? Bem, sim e não. As estrelas emitem luz e ela viaja pelo espaço como um trem imparável. Ela está voando, relaxando até atingir algo, partículas de poeira, um planeta, uma nave espacial ou um astronauta. Toda vez que a luz atinge algo, parte dela é absorvida, parte é refletida e continua a viajar. Assim, obtemos cada vez menos luz toda vez que ela atinge algo. E quando você entra em uma nebulosa, que é basicamente toneladas de partículas de poeira ao redor, uma nuvem de gás, a luz rapidamente começa a se dispersar e desaparecer. As nebulosas também brilham naturalmente a partir de gases ionizados como hidrogênio, oxigênio e enxofre, irradiando luz em linhas espectrais específicas. Mas também é super fraco. Lembre-se de que nossos olhos enxergam as coisas somente quando a luz incide sobre elas em nossos olhos. Além disso, os cones detectores de cor em nossos olhos não são tão bons, pois precisam de muita luz para serem ativados. Não podemos ver coisas fracas. A menos que haja algo emitindo luz bem ali perto, não veríamos nada. Em outras palavras, para nós, o espaço inteiro seria como uma sala com as luzes apagadas. As nebulosas e os planetas potencialmente belos estão lá, mas como não há uma lâmpada por perto, não é possível vê-los em toda a sua glória. Quando há muita luz ao redor, os bastonetes assumem o controle, outro tipo de célula que é ótimo para movimento e visão escura, mas péssimo para cores. Assim, no espaço profundo, tudo o que veríamos seriam brancos e cinza escuros. Se você estivesse voando em uma nave espacial, as estrelas pareceriam nítidas, brancas e não cintilantes. Você conseguiria ver alguns tons avermelhados ou azulados nas mais brilhantes, como o Betelgeuse ou Rigel. Mas muitas coisas seriam escuras, no máximo manchas acinzentadas. A Via Láctea poderia aparecer como uma faixa nublada, não com um arco-íris como na astrofotografia. As nebulosas pareceriam nuvens tênues e difusas, sem cor, a menos que fosse algo que brilhasse muito, como a nebulosa de Órion. Em nosso sistema solar, os astronautas podem ver coisas graças ao Sol, ou quando estão perto de planetas iluminados ou espaçonaves. Planetas como Júpiter e Marte mantêm alguma cor para nossos olhos. Enquanto isso, na Terra o céu pareceria preto durante o dia se não tivéssemos atmosfera. O Sol seria um disco brilhante em um vazio, como o visto da Lua. Se ao menos tivéssemos células cone supersensíveis que pudessem detectar a luz melhor do que nós e ver até mesmo coisas fracas... espere. Na verdade, temos tecnologia para isso. Câmeras de longa exposição e telescópios. Os telescópios são ótimos para isso. Eles geralmente usam exposições longas para coletar a luz durante minutos ou horas inteiras. Isso permite que eles capturem fótons que nunca coletaríamos com nossos olhos. Quando telescópios como o Hubble ou o James Webb tiram fotos, eles não estão tirando fotos bonitas como as do Instagram. Eles estão coletando todos esses dados brutos e invisíveis, números e luzes fracas que estão dentro e além da visão humana. O telescópio espacial James Webb nem mesmo enxerga a luz visível. Ele foi construído para detectar infravermelho ou calor. Telescópios como esse funcionam como máquinas do tempo. Eles mostram não apenas galáxias distantes, mas também como essas galáxias eram há bilhões de anos. Vemos estrelas que já se apagaram há muito tempo e galáxias que podem já ter desaparecido. Tudo isso porque o James Webb pode atravessar o gás e a poeira e ver galáxias tão antigas que sua luz foi esticada em comprimentos de onda infravermelhos à medida que o universo se expande. Em outras palavras, esse telescópio não foi feito para nos permitir tirar fotos estéticas. Seu principal objetivo é estudar a história do universo. Em um primeiro momento, esse material parece uma escala de cinza, ou até mesmo imagens pretas. Quando o James Webb envia os dados de volta, eles parecem vazios. Mas durante o pós-processamento, os astrônomos mapeiam os comprimentos de onda que receberam para cores visíveis. Cada cor nessas imagens é escolhida por um motivo. Ela destaca comprimentos de onda, gases ou temperaturas específicos. Em todo caso, elas mostram o que de outra forma estaria completamente oculto aos nossos olhos. Às vezes elas mostram apenas coisas que um olho humano poderia ver. Às vezes elas mudam as cores ou adicionam algo para mostrar elementos ou intensidades.
Por exemplo, se você estiver estudando uma supernova, uma estrela que se despedaça, precisará ver claramente seus detritos para entender o que está acontecendo. Isso significa que você teria que brincar com o contraste ou ajustar o equilíbrio de cores para revelar gases específicos e encontrar objetos pálidos perto de objetos brilhantes. Quer dar uma olhada em uma rocha estranha em Marte? Você aumenta o zoom, ajusta a iluminação e aumenta as sombras. Os fotógrafos fazem isso todos os dias. Portanto, os cientistas também o fazem, porque clareza significa compreensão. Até mesmo fotos antigas das missões Apollo foram retocadas nos tempos modernos. É como restaurar um filme antigo para que ele pareça cristalino em vez de embaçado. Sem essa edição, as descobertas mais incríveis dos últimos 2 anos, aquelas primeiras galáxias, aquelas estrelas recém-nascidas dentro de nuvens cósmicas, pareceriam apenas estáticas. É possível interpretar acidentalmente a cor de forma errônea? Claro que sim. Por exemplo, as imagens que recebemos de Marte são em sua maioria vermelhas, mas quando aterrissamos no planeta, ele é mais colorido. A maior parte do planeta é dourada, amarelada, bronzeada ou marrom. O motivo pelo qual Marte parece avermelhado é o ferro enferrujado nas rochas, no solo marciano e na poeira. Tudo depende da iluminação, da poeira atmosférica e dos métodos de processamento de imagem. Mas as cores fantásticas em si não são inventadas. As galáxias contêm bilhões de estrelas, gás e poeira que emitem faixas de cores incrivelmente ricas. As fotos da NASA são basicamente traduções. Aqui está uma visão interessante. Será que poderíamos usar óculos com visão noturna ou alguma tecnologia que faça nossos olhos perceberem melhor a luz, funcionando como o Hubble ou o JWST? Cara, o céu seria uma loucura. Você nunca mais conseguiria dormir. Esses óculos astronômicos mágicos devem ampliar muito a luz fraca, aprimorando e traduzindo as cores. Infelizmente, a tecnologia de visão noturna atual não é suficiente. Os óculos de visão noturna funcionam amplificando a luz visível e o infravermelho próximo, mas exibem tudo em monocromático verde, não em cores reais. Enquanto isso, os óculos de visão infravermelha detectam calor, não cor. Precisaríamos de óculos que aumentassem a sensibilidade aos fótons em 10.000 ou mais. Se ao menos tivéssemos sorte o suficiente como alguns animais. Por exemplo, as cobras podem ver o infravermelho, as abelhas veem a luz ultravioleta e os pássaros veem mais cores do que nós. E não podemos nem imaginar como eles percebem o mundo. Portanto, sim, a NASA edita suas fotos, porque o espaço bruto não foi feito para nossos olhos. É escuro, frio, distante e silencioso. Mas com um pouco de tradução, um pouco de matemática, um pouco de gradação de cores, um pouco de narrativa visual, podemos ver o invisível. Podemos estudar o passado e inspirar mais pessoas a estudar o espaço no futuro.